Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a Prof. Mel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Vamos ouvir uma história, vamos entender um pouquinho sobre ela, depois a gente vai fazer uma oração. Mas sejam todos muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam todos bem. E a história de hoje, que a gente vai falar, ela está escrita lá na Bíblia, como de costume. E se você quiser, depois, né, com a ajuda de um adulto, ou agora mesmo se você quiser pegar a Bíblia, né, e achar aí para acompanhar a história, essa história está no livro de Atos, no capítulo 4, e ela começa lá no versículo 23, e ela vai contar sobre os discípulos oram pedindo coragem. Então, antes de começar a história, a gente vai lembrar do que aconteceu. Essa é uma história que a gente já conhece, algo que a gente já conhece, que foi quando apareceram labaredas de fogo. Vocês lembram disso, né? Que foi no dia de Pentecoste. E todos começaram a falar em línguas sobre Jesus. E aí, depois disso, os cristãos começaram a ser perseguidos, né? Começaram a ser perseguidos. E foi justamente o que aconteceu com Pedro e João. Então vamos imaginar aqui o Pedro e João, eles foram presos porque eles falavam, anunciavam sobre Jesus. E aí eles acabaram sofrendo, né? Foram presos, mas depois de um tempo eles foram soltos. E aí eles voltaram e se reuniram com seus companheiros, com aquele grupo de pessoas que eles estavam junto, né? Pessoas que acreditavam em Jesus, que queriam falar sobre Jesus também. Contaram tudo o que aconteceu, tudo que os sacerdotes falaram para eles, né? E então, eles resolveram que eles tinham que pedir para Jesus, pedir para Deus coragem para continuar anunciando o evangelho. Pois, querendo ou não, eles estavam com medo, né? Então, eles falaram assim, ó. Esse versículo é um versículo bem bonito, é um versículo bem importante. E é o versículo, no versículo eles falam assim, ó. Ó Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que há neles. Vamos repetir? Eu vou falar bem devagar e vocês repetem junto comigo. Ó Senhor, Tu és o Criador do céu e da terra, do mar e de tudo que há neles. Olha só como é forte esse versículo, né? Como é importante esse versículo. E aí eles foram orando e foram pedindo para que eles tivessem coragem, para que eles conseguissem, né, seguir em frente, falando e levando a palavra de Jesus. E aí, numa da parte da oração, eu vou ler aqui para vocês, eles falam assim: E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam todos reunidos, orando juntos, tremeu. Esse lugar tremeu. E todos que ali estavam ficaram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando, continuaram levando a palavra sem medo. Eles estavam cheios de Espírito Santo, cheios de coragem, que foi o que eles tinham pedido na oração. Mas e agora? Vamos pensar na gente. Como é que a gente vai fazer para nos encher de Espírito Santo e sair falando sobre Jesus sem medo? Porque você já deve ter tido medo. Uma pergunta, você aí de casa, já teve medo de falar sobre Jesus para alguém? A gente fala de tanta coisa, a gente conversa com os amigos sobre tantos assuntos, mas será que a gente fala de Jesus? Ou será que a gente só fala de Jesus quando a gente vai na igreja? Ou quando a gente vê um vídeo aqui, conversa com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio,
Mas será que a gente fala para as outras pessoas sobre Jesus? Será que a gente conta para as pessoas que não conhecem Jesus, como ele é, as histórias? Às vezes a gente até tem a oportunidade de fazer isso, mas tem medo. Quem nunca sentiu medo de falar de Jesus? Às vezes a gente sente medo mesmo. Mas é aí que entra essa parte. O que a gente faz para não sentir medo? Para se encher do Espírito Santo e não sentir medo? A gente precisa buscar Jesus. Ali, eles oraram juntos e pediram coragem para que eles não tivessem medo, para que eles continuassem. E Jesus ouviu, né? E mandou o Espírito Santo, eles se encheram do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo também. Nós precisamos buscar pela palavra. Então a gente tem que ir na igreja, a gente tem que ler a palavra lá na Bíblia, a gente tem que orar, conversar com Deus, pedir para que a gente não tenha medo. E eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar, vai nos dar coragem, vai nos dar palavras e a gente vai conseguir falar sobre Ele, levar Ele para quem não conhece, levar esse amor para quem não tem. E eu tenho certeza que sem medo. E com certeza Deus vai ficar muito feliz com a gente fazer isso. Então, a gente tem que sempre lembrar que nós, que acreditamos em Deus, temos que buscar por Ele, buscar pela palavra dEle. A gente tem que saber mais, a gente tem que conhecer mais, a gente tem que falar com Ele. Tem que ir na igreja, tem que ler a Bíblia, tem que falar com Ele. Tem que levar a palavra dEle para o mundo, sem medo. Essa foi a história de hoje, esse é o recado de hoje, que nós não podemos ter medo, que a gente tem que lembrar que Ele fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez tudo o que neles há e nos fez para levarmos o amor dEle. Um beijo, uma boa semana para vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado da história, que vocês tenham pensado um pouquinho nisso, que vocês lembrem de sempre falar sobre ele sem medo. Fica até uma tarefa para vocês para essa semana. Vocês vão falar para alguém que vocês, talvez um amigo, alguém que não conhece ainda, ou que não é da mesma igreja, mas falar para alguém, pode ser um amigo da escola, ou um adulto, alguém, vocês vão falar sobre o amor de Jesus, sem medo. Então aí, vamos lá, vamos orar e vamos pedir para Deus, para Ele nos dar coragem de fazer isso. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado por esse momento de história, momento de refletir um pouquinho sobre a Tua palavra. Nos abençoa essa semana, cuida da gente, da nossa família, da nossa saúde e nos ajuda, Senhor, a ter coragem de levar a Tua palavra para as outras pessoas, de mostrar para elas, sem medo, todo esse Teu amor. Muito obrigada. Amém. Então é isso. Um beijo e até a próxima.